Toda a pessoa madura, e quando digo pessoa madura, eu não me refiro só à idade, mas também e principalmente me refiro à maturidade ao nível intelectual e emocional. Uma pessoa madura a este nível saberá que de X em X tempo ela vai precisar se reinventar. Principalmente quando ela ultrapassar o quilómetro 40 da estrada da vida. E eu tenho consciência, por experiência própria, que todo e qualquer processo de reinvenção representa mudança. E ninguém gosta de mudança. Porquê? Porque independentemente da idade, a mudança carrega muitos ónus. É o medo do desconhecido, é o esforço que precisa ser feito, é as dúvidas que são constantes, é o desapego necessário, é o afastamento de coisas e pessoas, é o começar de novo, enfim. Estes e entre outros ónus que nos causam resistências e medo. E está tudo bem porque isso é natural que assim seja. Mas quando esta mudança ocorre depois dos 40 anos, apesar de todas as complexidades próprias desse estágio de vida, como a crise na carreira, a crise no casamento, a crise de propósito profissional, a crise de identidade ou a crise existencial, que são nada mais nada menos que complexidades inerentes à chamada crise da meia-idade, que embora nem toda a gente passe por ela, mas muitos acabam de ser vítimas dela. Apesar destas complexidades, nós contamos com um grande bónus, que é todo o background, quer pessoal, profissional, emocional e social inclusive, que acumulamos ao longo da vida e que agora será essencial no nosso processo de reinvenção. E é aqui que entra o primeiro e mais importante passo no processo de se reinventar, que é o se redescobrir. Ninguém que esteja perdido consegue se reencontrar ou consegue se direcionar sem ter pelo menos um ponto de referência. E é aqui que o processo de se redescobrir é extremamente importante. Repare, enquanto que o potencial de um adolescente ainda está adormecido e o do jovem está em desenvolvimento, o potencial da pessoa com mais de 40 anos já é riquíssimo em conteúdo. No entanto, apesar desse conteúdo riquíssimo, metaforicamente falando, fosse necessário para compor uma galeria de arte, infelizmente, a maior parte desse conteúdo riquíssimo se encontra espalhado, empoeirado e esquecido em nossa mente inconsciente, que, metaforicamente falando, mais parece um sótão desarrumado ou um belíssimo quebra-cabeças com as suas peças espalhadas por todo o lado. Isso é o que acontece com o potencial pessoal de muitas pessoas maduras. E porquê que isso acontece? Repare, ao longo da vida nós crescemos, nós estudamos, nós aprendemos, fazemos amizades, sonhamos, nos relacionamos, trabalhamos, somos promovidos e outras vezes também somos demitidos, nos decepcionamos, casamos, criamos uma família, experimentamos coisas, ganhamos algumas, perdemos outras, nos frustramos e naturalmente nós envelhecemos. Não há como fugir a esse trajeto, a essa jornada. Como você deve saber, e comparando, porque eu gosto de comparar muito o ser humano com o computador, como você deve saber, o computador de vez em quando precisa de realizar uma desfragmentação do seu disco rígido, que é um processo que serve para juntar, agrupar e arrumar toda a informação que se encontra espalhada pelo disco rígido, de forma a manter o seu computador mais rápido. Da mesma forma, ao longo do percurso da nossa vida, chega um momento em que, inevitavelmente, também precisamos fazer com a nossa mente o mesmo processo que fazemos de vez em quando com o disco rígido do nosso computador. Ou seja, realizar uma desfragmentação do nosso disco rígido, que é o nosso cérebro ou a nossa mente, como preferir. Mas a questão aqui, ou búzios da questão, é que para realizar uma desfragmentação do disco rígido,
do nosso computador, basta apenas programá-lo ou clicar num botão e vá lá. Oh, nem isso. Hoje o computador já faz de forma automática todo esse processo sozinho. Já para desfragmentar a nossa mente, será necessário muito mais do que simplesmente apertar um botão ou esperar que a nossa mente faça a desfragmentação de modo automático. Isso simplesmente não vai acontecer. E para obtermos o mesmo resultado que um computador tem ao desfragmentar o seu disco rígido, que é pensar e agir de forma rápida e assertiva, será necessário, em primeiro lugar, ter consciência dessa necessidade. Em segundo lugar, vamos precisar iniciar um processo capaz de nos desligar do piloto automático da nossa rotina do dia a dia, para só depois iniciarmos uma autoanálise profunda e metódica, no intuito de acessar a nossa mente inconsciente e trazer à nossa consciência, processo esse que, metaforicamente falando, eu chamo de trazer do sótão para a sala de estar, todas as experiências, os conhecimentos e os aprendizados que fomos acumulando ao longo da vida e os organizarmos de forma a sabermos com muita precisão quem realmente nós somos, o que nós sabemos, o que nós temos e o que somos capazes de realizar. E sem precisar nem de hipnose, nem de terapia ou de outros processos caros, difíceis e complicados. Mas convenhamos que se isso fosse assim tão fácil, não haveria tanta gente se sentindo perdida no mundo e gastando uma pequena fortuna em ansiolíticos, em psicólogos, em psiquiatras e afins. Mas, da mesma forma que não é tão fácil, também não precisa ser tão difícil.